Olá, pessoal do canal Mulheres Nós Brasileiras, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, apesar dos pesares, estamos sobrevivendo. E hoje o assunto não tem nada a ver com história, certo? Certo. Não tem nada a ver com causos, certo? Certo. É só um momento de reflexão do que a nossa sociedade como um todo vem passando nesses últimos quase 2 anos. É uma coisa bem séria que as pessoas não estão encarando de forma coerente, vamos botar assim. A gente escuta muito falar em vacina pra cá, vacina pra lá, o que é bom, o que é ruim, CPI, politicagem, mas a grande maioria das pessoas está esquecendo de uma coisa mega, super, ultra importante, que é a saúde mental das pessoas durante esse período todo de confinamento, de ter que retornar ao trabalho, de insegurança no retorno do trabalho, né? De pegar condução lotada, aqueles que a grande maioria da população, né, não tem o seu próprio carro, tem que pegar condução lotada, a falência das empresas, a perda dos empregos, enfim, um contexto geral que tudo isso somado acaba com o nosso psicológico. Não estamos aqui falando como formados, psicólogos, nem nada do gênero. É só uma experiência, assim, de leitura, de acompanhamento do que está acontecendo no cenário, né? Que a gente vem aqui fazer apenas um debate informal entre o casal, né? Que a gente vive debatendo essas coisas mesmas e por que não trazer a público, né? A nossa reflexão, certo? Uma conversa entre dois brasileiros. Lembrando que, diante da complexidade dos fenômenos, nós não temos aqui qualquer pretensão, né, de patentear a verdade, de exercer, né, a função do tal do influencer, né, para a compreensão dos fenômenos sociais, econômicos, a questão também da saúde mental. Procure sempre, né, os especialistas da área, procurem os psicólogos, né, procurem os psiquiatras, procurem os sociólogos, os cientistas políticos, né, o pessoal da economia política, porque eles têm um instrumento científico para lidar com os diversos aspectos do problema, né, a instrumentação científica e racional para lidar com os diversos aspectos do problema que nós trataremos aqui. De tal modo, não temos aqui a pretensão da verdade, mas apenas aqui num ambiente de descontração, folga e, por que não dizer também, de entretenimento, né, virtual, nessa pandemia que cresceu muito, falar como duas pessoas comuns. Portanto, não somos autoridades em nada. Conversem com a gente, porque nós todos somos comuns. É só isso. E muitas das vezes aquilo que nós dois, como casal, como família, né? Que nós temos a nossa família aqui, pode ser que qualquer coisa que a gente fale, que nós temos como exemplo aqui dentro, possa ser o seu exemplo também. Isso também não quer dizer que a forma com que nós agimos durante todo esse processo seja o correto para você. Foi o correto pra gente, foi o que a gente, como casal, como uma conversa entre duas pessoas adultas, nós decidimos fazer, né? Então, assim, tudo que nós vamos expor aqui foi algo que fizemos em conjunto, em comunhão, tá? Algumas pessoas podem sim se identificar, outras não. Isso é normal, né? Cada um vive dentro do seu quadro e do seu aspecto que não só nesse momento melhor lhe convém, mas como você consegue melhor se adaptar.
porque nós estamos em 2021, tudo isso começou no início de 2020 e ninguém dessa geração, eu sou do final dos anos 70, o Thiago, meu marido, ele é do meado dos anos 80, nós temos uma diferença aí de quase 10 anos de idade. Então, assim, nós sentamos e nós ponderamos o que nós devemos fazer durante essa pandemia. Eu, até hoje, eu estou num trabalho dentro da minha casa. Em breve, retornarei ao trabalho formal, dentro do escritório. O Thiago, ele já está nessa luta diária do primeiro passo, de sair de dentro de casa, do trabalho remoto e ir para o trabalho, né, na rua, no presencial, passando por algumas coisas. Isso vocês podem se identificar também. Principalmente com relação, que não é o nosso caso, graças a Deus, né, com relação à grande perda da massa, né, da classe média baixa ou classe média média, que ali naquele limbo existencial que é a classe média, houve uma grande perda de empregos, microempresas fechando, a transposição de trabalho entre você ter um trabalho formal de carteira assinada para você ser um motorista de aplicativo, ou você transformar a sua casa num comércio de iFood, de aplicativo. Não tem nada de errado com relação a isso. É um meio com que as pessoas encontram ou encontraram de continuar existindo, se alimentando, sobrevivendo e tentando passar essa fase, como é que eu posso colocar? Essa fase difícil, né? Trágica, que não é só o brasileiro que está vivendo, mas a gente mora no Brasil, vamos falar basicamente do Brasil. Essa fase trágica, né? E infelizmente é por aí, a gente entra muito nessas reflexões, né? E uma conversa entre duas pessoas comuns, ainda que ela não tenha aqui o rigor da análise, né, filosófica ou científica, no caso de alguma ciência, né, que explore ali aspectos da realidade a partir de um referencial metodológico, mas uma conversa entre pessoas comuns aqui, chamo também o público para conversar, coloque aí seu comentário, certo? Como ela pode ser um inventário dessa tragédia, que é uma tragédia de grandes perdas, né? Então, essa conversa pode ser um pouco classificada como um inventário de grandes perdas, né? Será? Acho que sim. A gente, graças a Deus, não tivemos, assim, próximos grandes perdas, né? Mas perdas emocionais, não perdas físicas, né? Mas perdas, nós tivemos muitas perdas emocionais, nós nos mantivemos durante um grande tempo dentro da quarentena, sem realmente sair na rua somente para o básico, né? Nós tivemos toda essa mobilização emocional, do medo de ter que ir e vir. Em resumo, nós seguimos os protocolos. E com isso, né, até pela formação dela, da minha, nós não estamos entrando no campo de reflexão de uma crítica, sim, né, aí ao pessoal das ciências biológicas e da medicina, tá? Porque nós não temos competência técnica para isso. Mas nós vamos apenas descrever o que passamos seguindo os protocolos. Então, tá, é só assim, um diário da pandemia, né? Mas basicamente é um vlog compilado de 1 ano e meio aí, vivendo e sobrevivendo dentro de um caos. E que aqueles que tenham competência técnica e instrumental, racional para isso, que façam essa discussão. Exato. Nós vamos apenas escrever o que aconteceu com a gente. Pode ter acontecido com muita gente também ou não. São várias histórias, né? Exato.
Exatamente. E cada um. E ninguém tá diário errado. próprio. E ninguém tá errado dentro do que fez. Cada um fez aquilo dentro da sua consciência. É, a gente não tá aqui condenando também A gente não tá os aqui que pra furaram julgar, o não. bloqueio. Ai, o Brasil não pode cair. Não, temos que reerguer o Brasil. Vambora. Calma aí. E agora? Ufa. Botamos no lugar. Gente, olha só. Eu só vou criar um parênteses aqui muito grande com relação à bandeira aqui atrás. Tá? Ih, tem até parênteses. Tem que ter um parênteses. Faz o parênteses. Vamos fazer o parêntese. Nós, aqui, nós somos patriotas. Nós somos nacionalistas. Nós não somos partidários. Caiu de novo, tá vendo? Caramba. Eu acho. Caiu à direita e depois caiu à esquerda, hein? Bom sinal. Também acho. Retornando, depois de ter posto Depois dos efeitos especiais. Exatamente. Caiu à esquerda, caiu à Que direita. qualidade de edição, hein? É Viva pra o nacionalismo. mostrar que aqui a gente só é nacionalista e estamos falando do nosso país. Nós não estamos apoiando absolutamente ninguém nesse vídeo, ok? Ok. Estamos apoiando e clamando pela união nacional. Pela brasilidade. Chega dessa disjunção, né, da sociedade. Qualquer polêmicazinha jogada na mídia já é uma polêmica que desune todo mundo. Que coisa chata, né? Pra caramba. Vamos unir as pessoas. Vamos lá. Vambora, Por onde a gente começa nesse papo? Que tal a sobrecarga da mulher durante a pandemia que tá fazendo um trabalho remoto? É. O que você diz? O que eu digo? Antes, a gente tinha um horário para chegar, um horário para sair, uma pausa para o almoço, vinha para casa e, como casal que somos, nós dividimos as obrigações domésticas. Cada um aqui tem o seu papel. Eu sei cozinhar. Meu marido não sabe. Se bem que ele faz uns sanduíches, ó, deliciosos quando a gente tá... Eu tô com preguiça de comer. Não, faz sim. Não seja modesto. Quando eu tô com uma certa preguiça de ir pra cozinha, que posso falar cansaço, exaustão, falta de ânimo, imaginação, eu posso colocar um monte de coisa, mas vou colocar preguiça, tá? Pra ficar mais fácil. Meu exclusivíssimo marido vai à cozinha e prepara deliciosos sanduíches para a gente, com o que nós temos. Seja lá um hambúrguer, um simples pão com ovo, alguma coisa pra gente lanchar, né? Você vê o nível da minha sofisticação, né? Desculpa. É quase um chefe. Fala aí. É quase um chefe 5 estrelas dos sandubas domésticos, né? Que não podem ser comercializados porque a patente é única, é nossa, é exclusividade. Mas fala aí. É um chefe exclusivo. Da divisão do trabalho doméstico. A divisão do trabalho doméstico foi muito importante pra gente nessa pandemia, porque era algo que nós já exercíamos antes da pandemia, né? Porque como eu trabalho em tempo integral, de segunda a sexta, tá? No âmbito físico, no escritório, e ele já tem uma flexibilidade um pouquinho maior do que a minha, porque ele é professor. Então, assim... Trabalho em casa, senão as pessoas pensam que o professor não trabalha. Não. Tô dizendo que é um mínimo de flexibilidade. Eu não tô dizendo que é um... né? Eu vou ficar aqui à toa. Não, ele trabalha pra caramba. Mas assim, dentro do momento que ele tá dentro de casa, ele me ajuda. Que já, como eu falei antes, já acontecia antes da pandemia. Lavar roupa, botar roupa na corda, dar uma lavada no banheiro, essas Deixar coisas. a casa limpa. Deixar a casa limpa, organizada, Lavar a louça. Portanto, candidatos que perderam a eleição em São Paulo, não se orgulhem de lavar a louça, né? Só mais do que obrigação, né? Essa piada eu não entendi. Não, deixa, tem um candidato lá em São Paulo, ele perdeu no segundo turno, aí ele apareceu assim, lavando louça.
Olha como eu sou um homem moderno, tipo... progressista. Ai, que ridículo. Essa eu perdi, graças a Deus. Ainda bem, porque eu ria assim, eu falei, meu Deus do céu, esse sujeito é a Idade Média. Da Idade Média que estamos vivendo, né? Assim, Gente, essa eu perdi. pô, o sujeito que não tem obrigação nenhuma em casa, tá fora do mundo, né, cara? Fora de um contexto atual, né? Que você acha que a mulher... Ele achou que era novidade, assim, né? Lavar a própria cueca, ou o próprio, É a tudo própria caneca. descartável, podia ser também, É um né? negócio, né, assim. Isso na maior cidade da América Latina. Um abraço para todo o povo paulista. Nada mais agradável que a companhia de um paulista. É tão Brasil assim, tem uma brasilidade em São Paulo, né? Eu amo São Paulo. Pois é, eu também gosto muito de São Paulo, gosto muito da cidade de São Paulo. Tenho um irmão, inclusive, que de vez em quando a gente vai pra São Paulo vê-lo, né? Não é bem Sempre muito capital, mas é São Paulo, É. né? Então, assim, aqui a gente tem esse candidato, se um dia ver esse vídeo, que eu acho que não vai ver, né? Saiba que isso aí faz parte de um cotidiano aonde um casal normal do século 20 e 21... Já não é mais ajudar a mulher, desculpa até Pode cortar? te cortar Não, e até trocar um termo que você usou. Cara, já não é mais ajudar a mulher. Ou você tem obrigações, ou você cumpre as suas obrigações de homem, ou você tá fora, cara. É a questão da pequena sociedade, Ou como você eu tá falo, de brincadeira, né? Assim, voltou pra Idade Média. Então não se orgulhe disso, pelo amor de Deus, né? né? Assim, Colonialismo, você, porra, assim, a servidão. porra, perdeu uma eleição na principal cidade, apareceu orgulhoso lavando louça, dizendo que você é um moderninho, mas você tá na Idade Média, meu. Marisa, você Tá na Idade Média. também lava a louça. Ele acha que tá ajudando as mulheres, assim, meu Deus. Ridículo. Só tenho a falar isso, ridículo. Só... Porque faz parte, é que a gente fala aqui, a gente conversa, a gente vive numa pequena sociedadezinha, é uma bolha pequenininha, a nossa casa é uma bolha pequenininha dentro de uma grande sociedade. E a gente tem que fazer essa bolhazinha dessa sociedade familiar funcionar. E se uma dessas pernas quebra, Já era. o tripé arrebenta. Então, se cada um tem uma função e cada um cumpre a sua função, É o dever. dever, obrigação, função, colaboração. A gente pode denominar isso aí de várias... A igualdade plena entre homens e mulheres. Exatamente, Todas que as funções. é praticado absolutamente aqui dentro da nossa casa. A gente tenta, claro, né? Eu tentei fazer ele fazer arroz, mas não deu certo, então a gente fica só no sanduíche. Eu prefiro limpar a privada. Eu sou mais eficiente assim. Pode Então. confiar. Mas o sanduba... O sanduba eu garanto. Sanduba Eu sortear um sanduba aí pra Não, aumentar o sim. número de inscritos. Não, sanduba é exclusivo. Mas assim, e outra coisa que nós, seguindo aí os protocolos Olha todos... a merda que eu ia fazendo. Ih, caramba. Seguindo os protocolos todos, uma outra perda que nós sentimos foi a perda do mundo. Por exemplo, eu observei muito, principalmente entre os idosos e as crianças próximas assim do nosso círculo social, né, amigos, familiares, né, de como houve uma solidão das crianças e dos idosos, né, que são as pessoas que mais necessitam do mundo, né, da socialização. Claro, todos nós precisamos, né, mas a criança, né, e principalmente a criança, assim, das suas etapas, né, de socialização, do convívio com a sociedade, como seu processo de realização humana, né, de tornar-se humano no convívio social, o ser humano entendido como um ser social, de como as crianças foram subtraídas, né? Atenção, Greta Thunberg, quem roubou o mundo não foi o CO2 que saiu do cano de descarga da gasolina. Quem roubou o mundo e o futuro foi uma certa forma de lidar com a pandemia, que essa sim
vai prejudicar muito as gerações atuais, notadamente os jovens e as crianças. Porque a criança, ela perdeu, além do convívio, né? Ela, com o advento da internet, que por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Ela acabou perdendo um pouco do chamado lúdico, de saber brincar só, porque não pode ter convivência com outras. Eu brincava sozinha na minha época, mas a gente não tinha internet, né? A gente tinha que se virar com o que tinha, com os brinquedos, as coisas que passavam na televisão, os desenhos e tal. Mas a criança hoje, que nasceu de 2010, 2008 para cá, que tá ali passando naquela transição do conhecimento, da criação do psique, da criação do próprio emocional, do lúdico, quando o da jovem formação também, do né, caráter ele dele. vai se desvinculando da família como primeiro ambiente de socialização e vai ganhando mais autonomia, né? Por exemplo, os jovens, né, aí, adolescentes, como essa galera perdeu, né? Porque você começa a atingir outros patamares, você começa a ser um pouco mais, aquelas rebeldias, né? Você vai sendo um pouco mais autônomo em relação à família, você se afasta um pouco mais da família. Tal, mas você descolado. tem ali todo um aprendizado, né? Que é uma fase necessária, né? Da formação dos indivíduos. E fora isso, e essa aqui eu gostaria de colocar com muito prazer. Cara, eu sou professor, né? Eu quero saber onde é que tá aquela galera conservadora da direita, do homeschooling e os progressistas da desescolarização. Todos eles vinham com aquela retórica bonita, dizendo que a escola era uma instituição social ultrapassada. Que o professor estava ultrapassado, que até o giz estava ultrapassado, que a lousa está ultrapassada, a apostila está ultrapassada, o papel está ultrapassado, mais o que tem na escola, a quadra de futebol da escola está ultrapassada. Meus amigos que são pais, que estão assistindo a gente aqui, ou mesmo jovens, meninas que estão assistindo a gente aqui, vocês estão gostando da teleaula? Do homeschooling, da desescolarização? A escola é uma instituição social fracassada, acabou. Boa, Pedro. Estão gostando? Excelente, Pedro. E onde estão esses defensores do homeschooling? Agora, eu quero ver vocês agora, vocês defenderem isso agora, assim, pega o caixote, sobe, megafone e diz: senhoras e senhores, era isso que era bom. Finalmente aconteceu. Apareçam, sumiram todos, impressionante. Mas posso te contar uma coisa? E quando eu criticava essa galera, ou eu era retrógrado para os progressistas, isso é retrógrado. Ou e para os conservadores eu era um autoritário. Olha só, porque eu defendia a escola. A escola é uma instituição social necessária. Você vai botar o que no lugar depois disso aí? Eu vou falar como mãe. Estão gostando? Tá? Eu vou falar como mãe de uma criança de 8 anos que ficou até agora no homeschooling. Eu nunca, assim, não é porque eu sou casada com um professor, tá? Mas eu nunca defendi essa teoria. Eu acho que existe a educação escolar e a educação em casa. São duas coisas diferentes que, sim, podem caminhar juntas, mas educação na escola, as crianças aprendem matérias. Educação em casa, as crianças aprendem a formar o seu caráter, vendo os pais e as mães. Caráter não se aprende em escola.
matemática, física, química, biologia, história, geografia, etc., filosofia, sociologia, se aprende na escola. O ensino como um todo. Professor, olha, eu vi no início da pandemia, ele é meio fora de rede social, eu não. No início da pandemia, o que eu mais via eram os professores, tipo, meio que dando graças a Deus de não estarem nas salas de aula para ter que doutrinar, entre aspas, os alunos, né? Porque existe muito essa teoria que os professores são doutrinadores. Posso falar sobre isso rapidamente? Pode. Graças a Deus, porque nós sofremos muito uma campanha de difamação, né? De uma esquerda acadêmica, né? Fundamentada em? Principalmente Paulo Freire, onde o professor não serve para nada, existe uma certa visão negativa do professor, né? A pedagogia do oprimido, etc. e tal. Eu fui educado assim, né? Fui formado nessa tradição, discordando dela radicalmente, de alguns pressupostos, né, ali teóricos do Paulo Freire, que colocavam às vezes a escola e o professor como uma figura repressora do conhecimento, que criavam uma tensão entre professor e aluno. Nunca tive tensão com os meus alunos, amo os meus alunos, aprendo com eles, tento ensinar de vez em quando, dá certo. Quase que uma espécie de luta de classes, só que luta dentro da classe, né? Professores e alunos como coisas antagônicas, assim, uma dialética hegeliana, que é uma tensão. Não necessariamente a relação entre professor e aluno ela se dá de uma forma conflitiva, mas também de uma certa direita conspiracionista, onde todos nós éramos agentes do Partido Comunista Chinês. E, graças a Deus, os pais puderam ver o que realmente a gente faz. Ponto positivo para o homeschooling. Passados-se alguns meses, completando o meu raciocínio... Agora já deu para aposentar o velhinho da Virgínia, né? Assim, já deu para ver que nós não somos agentes do Partido Comunista Chinês, né? Assim, já deu para aposentar o outro velhinho também do Paulo Freire, já não deu, né? Já bastou agora, né? Agora foi. E assim, passado alguns meses do início da pandemia, onde absolutamente todas as crianças estavam no processo de homeschooling, o que eu comecei a ver nas redes sociais? As mães pedindo, pelo amor de Deus, escola, volte. Claro. As mães desesperadas, tendo que trabalhar em home office, tendo que fazer as obrigações domésticas e tendo que ainda ensinar as crianças. Viva o homeschooling. Oxi. Cadê? Não aparece. Eu fico tão feliz, eu nunca, mesmo antes de me casar com um professor, de conhecer o Thiago, nunca fui a favor dessa história de homeschooling. Eu acho que cada um tem um papel na sociedade. O meu papel de mãe é educar os meus filhos para que, quando eles cheguem na escola, respeitem os seus professores. E o papel dos professores é promover um ensino. O papel da escola é melhor atender as famílias. Entendeu? Só isso. É só o que a gente tentou fazer desde o início. Tirar o tempo todo. Até no homeschooling. E trabalharam pra caramba, né? Mas é o nosso dever, temos que cumprir. Mas, sociedade, agora vocês entenderam, né, que a escola é necessária? Eu ficava maluca com os trabalhos, a gente. História é uma... A escola, como existe hoje, é uma criação, é um construto social histórico, nem sempre existiu. Claro, obviamente, não é um dado da natureza, é um construto social histórico como essa bandeira. Mas não existe à toa.
Tem. O fato de ser construído social e historicamente, né? O fato de ser contingente, né? Ser contínuo. Não quer dizer que aquilo não tenha legitimidade social para existir. E o interessante é que no século XIX... Vamos desconstruir. Posso fazer só uma pausa dramática? Faz. Mais uma pausa dramática para reidratação. Reidratação. Vamos lá. E aí a escola, né? E aí a escola? Quase me enlouqueceu. Eu também. Mesmo não... Assim, eu sou uma pessoa... Eu não sei lidar com assuntos escolares. Não sei. E essa novidade do homeschooling me trouxe, assim, coisas que quase me deixaram malucas, entre conciliar o meu trabalho, porque eu trabalho basicamente no telefone, atendendo, o computador no trabalho, respondendo e-mails, e a escola me pedindo coisas que, para mim, como não educadora, eu não sou professora, foram surreais. E eu continuo nessa, porque o meu filho ainda continua em casa. Ele ainda não retornou. Eu esperei a vacina avançar, tá? Porque eu preferi sofrer tudo isso e continuo ainda. Eu esperei a vacina avançar para que no próximo semestre. No próximo semestre, você vê como eu sou E também é um bimestre. ótima dentro da questão escolar, né? No próximo semestre, o meu filho pudesse retornar às aulas. Vai tomar vacina da gripe, etc, etc, etc. Né? E aí tem outra coisa, né? Lembra daquela rapaziada? Vamos perguntar para aquela rapaziada agora. Qual? Isso daí fundado um pouco na experiência do meu pai, tá? Meu pai sempre fala essas coisas e tal, bababá. Eu converso muito com ele. O pessoal que falava mal da classe média. Eu odeio a classe média. Que a classe média é isso, que a classe média é uma abominação cognitiva. O pessoal fala bonito, né, lá na USP. Bom, abominação cognitiva. A classe média, primeiro, assim, como classe social, são um equívoco teórico, mas aqui a gente não tá para entrar em teorias, é só uma conversa informal entre duas pessoas comuns, dois cidadãos. Mas assim, vamos tentar aqui definir classe média de um jeito até meio frouxo, né? Era uma fração da classe trabalhadora mais abastada, remediada, etc., com algum nível de renda e patrimônio, e frações da burguesia localizadas na pequena e média burguesia, e, portanto, pequenos e médios proprietários. Essa galera, né, que é classe média, está perdendo seu emprego ou teve que renegociar os seus salários para baixo, e a classe média, digamos, proprietária, pequena e média burguesia, está falindo, derretendo na crise, e com isso agravando a situação social, uma perda de renda e patrimônio e uma maior concentração da riqueza no topo lá da elite. O problema é na classe média? Ora. A maior parte dos empregos gerados no Brasil vinham das pequenas e médias empresas que estão derretendo diante dessa política liberal catastrófica da direita. O nome disso não é fascismo, não é genocida, não. Não tem genocida e nem fascista no governo, tem liberal. Vamos dar o nome correto. O liberalismo destruindo a classe média. Sabe quem vai roubar a sua casa? A hipoteca. E você não vai conseguir pagar. Aqui não é hipoteca.
que é financiamento. É financiamento. É o banco. O grande banco que você não vai conseguir pagar. E que o governo financia. Não é a classe média que te rouba. Não, e detalhe, se você, como eu falei no início do vídeo, a classe média, classe média baixa, ela tá ali no limbo, entre as estruturas, né, defendidas por algumas, como é que eu posso dizer, a classe média, ela não é... Todo mundo odeia a classe média. Tipo aquele seriado americano que tinha que passava Todo no mundo odeia Brasil. Chris. Todo mundo odeia a classe média. Só que a classe média tá derretendo. E aí, estão gostando? Era a classe média, né? Que é essa mistura de uma fração da classe trabalhadora com algum potencial de consumo através da renda, que tem um impacto positivo na economia, inclusive para a geração de empregos, e esses pequenos e médios proprietários que estão sendo dizimados pelo liberalismo, não é fascismo que estamos vivendo, é liberalismo, né? Essa classe média está sendo dizimada. Estão gostando? O problema era a classe média? Parece que não, né? Não, porque assim, vamos botar numa Classe média branca. vamos colocar numa forma mais concisa e teórica das coisas. A classe média é o maior percentual da população. É da onde sai dos pequenos empresários a maior quantidade de impostos pagos para o governo. Dentro das pequenas e médias empresas. Não são as grandes empresas que pagam os impostos grandes, que dão lucro ali para o governo. Não, ainda que as grandes empresas, especificamente as nacionais, sejam estatais ou privadas, chamadas campeãs nacionais, né, sejam importantes para o Brasil. Não, sim, claro, não tirando o mérito, né, da importância, mas eu tô querendo colocar assim, dentro de um quadro percentual, a classe média é a que ocupa, dentro do contexto brasileiro, ocupava. Ela tinha uma importância e sim. tinha suas virtudes. E Entendeu? não sei por que inventaram uma história de que o problema era a classe média e eu odeio a classe média. É porque não somos ricos, Por que eu odeio a classe média? não somos pobres, E nós não somos nem da classe média, né? Nós somos daquela... da classe média baixa. né? Os suburbanos. E, Classe C. e assim, não tem nenhum tipo de militância para esse tipo de classe, por isso que eu falei que a gente vive no limbo Partidário. Né? partidário. A maioria das pessoas pensam como nós, né? A maioria silenciosa. Sim, que é um grande erro. É. E assim, se você acha que você tá certo, beleza, ok. Mas eu considero um pequeno deslize. É você não botar a sua boca aí no trombone e falar, cara, eu tô aqui, eu sou brasileiro, eu pago os meus impostos, eu contribuo com a sociedade e eu também tenho direitos. Nós queremos a união nacional e o desenvolvimento. Exatamente. Pleno, complexo, social, econômico, tecnológico, científico, humano. Que não existe mais. Nós não queremos uma disputa entre direita e esquerda. Nós queremos E nem construir entre uma classes. nação. E nem entre E nem a luta de classes. Nós queremos um grande pacto de classes em prol do desenvolvimento da nação e do bem comum. Porque quanto mais você dividir e houver lutas de classes, Qualquer divisão idiota. acabou. Você não consegue criar um projeto ideal de sustentabilidade de governo. Aquela mãe, como eu, que tá numa linha menor que a minha de renda, não tem escola para o seu filho. Porque as escolas estão degradadas, foram depredadas. A quantidade de escolas no Rio de Janeiro que foram depredadas é um absurdo. Fora a falência do setor privado. Não existe para mãe
de uma classe mais baixa, uma creche que atenda, numa determinada idade, o aluno num período integral. O que eles chamam de período integral é até 1h pouca da tarde, 2 horas da tarde no máximo. E quem é que consegue um emprego para trabalhar de 8 da manhã até 1 hora, ou menos, né? Porque tem que estar lá na escola para pegar a criança. Isso porque a gente estava falando, né, da classe média privilegiada. Sim. Meu irmão, quando a gente olha para a situação das frações da classe trabalhadora mais pauperizadas, notadamente a mulher, é o quê? É fome, desemprego, essa desassistência em relação ao Estado, que a Ana está colocando. Fora, a gente vai botar algumas matérias aqui da imprensa sobre os assuntos que a gente falou. Fora aquelas que tiveram que o filho chora e a mãe Faz o quê? Algumas tiveram que buscar, não por opção, meios de subsistência, que a gente não vai falar a palavrinha aqui mágica, porque o YouTube pode censurar o vídeo, mas de venda do próprio corpo. Pois é, então quando a gente olha para os trabalhadores, né, para a classe trabalhadora nas suas frações mais pauperizadas, a situação foi mais devastadora do que para a classe média, obviamente, né? Obviamente. Enquanto, né, nós olhamos para alguns indicadores econômicos, uma pequena elite, pouco identificada com o país, se torna cada vez mais rico, em detrimento, o quê? Da nação. Exatamente. Entendeu? E quanto mais isso acontece, mais subempregos vão existir, menores serão os salários e mais ricos essas pessoas ficarão. Porque existe uma carência muito grande hoje em dia de trabalho. As pessoas formam filas quilométricas. Vocês podem ver aí em qualquer noticiário, em qualquer lugar. Surgiu uma vaga de estoquista sei lá, numa rede tal. Você vai ver, as pessoas ficam a madrugada inteira na fila atrás de um trabalho para pagar o mínimo, porque eu vou citar uma frase que meu avô citava, tá? Meu avô já não é mais vivo, mas ele, nesse ponto, ele falava assim: não existe salário mínimo, existe o salário máximo que a empresa quer te pagar, tá? O mínimo seria assim, uma base de salário, mas não necessariamente que a empresa tenha a obrigação de te pagar o mínimo, não. A empresa tem a obrigação de pagar pelo seu serviço. O problema aí é o seguinte, é que isso aqui também não é um manifesto contra a elite e etc. Mas nós precisamos ver, né, do resquício do que sobrou da alta burguesia, ainda comprometida com o interesse nacional, né? Existe? Vamos ver. Eu só quero ver. Alguém não vendido? Juntar aí o que sobrou da sociedade nessa crise e criar um grande pacto para a transformação, né, do potencial para a realização do potencial do Brasil enquanto civilização, para que nós possamos resolver os nossos problemas civilizatórios, né? A superação da fome, da miséria que afeta as mulheres, mais as mulheres, e no caso também as mulheres negras nessa pandemia, né? Como nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, as matérias, etc., né? Hoje também até a classe média, que era privilegiada, já não é mais, está sofrendo. Então, ou existe a união nacional em torno de um projeto, da retomada de um projeto de Estado-nação, ou não sei o que vai ser de nós. Ouvir pixinguinha, né, enquanto a caravela afunda.
A canoa, eu vi pixinguinha na canoa enquanto ela afunda. Eu acho que a gente pode ser muito mais do que isso. Com certeza. O povo é bom. O povo é bom. A vontade de crescer é boa. De trabalhar. De trabalhar. A maioria das pessoas pensam como nós. Sim. O que falta? Infraestrutura, empregos, colégios técnicos. Falta tudo, hospital. E para isso nós precisamos ir além da polarização. E uma coisa muito, muito séria. Dignidade humana e social. Coisas que nós não estamos tendo, né? E tudo isso afeta e muito, como a gente falou no início do vídeo, o psicológico da gente, como família, como provedores, como pais, como mães, como sociedade. Porque se você não tem o mínimo para poder alimentar o seu filho, o que você vai fazer? Como é que isso te afeta diretamente, né? E aí está todo o drama humano da crise. E que principalmente afeta os mais pobres. Mas nós aqui não somos desumanos a ponto de substituir a misantropia a ponto de substituir o humanismo pela misantropia. Falamos também do drama dessa pequena e média burguesia, dessa fração mais abastada, entre aspas, da classe trabalhadora, que está sofrendo, vulgo classe média, né? Então aqui nós não esquecemos de ninguém, porque o nosso interesse é unir as pessoas. Exatamente, porque não foi só o nosso padrão que caiu, o padrão de quase todo mundo no Brasil caiu. E com o drama e o foco principal naqueles que são os mais pobres, as fações mais pobres da classe trabalhadora. Como aumentou a miséria, o desemprego, a pobreza, enfim. Nós ontem, por um acaso, saímos depois de muito tempo, né? E dirigindo pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que estão morando na rua cresceu absurdamente. Não só no centro, tá? Em todos os bairros. Em todos os bairros. Isso quer dizer o quê? Que dentro desse contexto pandêmico, né, criou-se ali uma forma de meio que acabar com a população, né? Eu tô sendo muito drástica mesmo nesse comentário, porque é a única coisa que eu consigo enxergar. Você olha as mídias sociais, aqueles mais abastardos silenciando-se. Não tá nem aí. Não tá nem aí pra nada porque tá com a burra cheia de dinheiro, então tanto faz como tanto fez. Um monte de gente querendo ser coach de tudo na vida, que eu também não vou criticar, porque cada um precisa tirar o seu pão de cada dia, né? Não vou criticar, cada um faz aquilo que bem quer e bem entende da sua vida, né? Mas a gente tem que ter um filtro. É importante que se tenha um filtro, é importante que se coloque um filtro, porque nem tudo que se cai na internet é bom, é construtivo e vale a pena, tá? E, assim, o que mais me impressionou quando começou tudo isso, no início do ano passado, foi uma coisa que eu conversei com ele, eu falei assim, gente, nós já passamos por 1.500 tipos de pandemias mundiais ou localizadas. Aqui no Brasil, no início do século, em 1919, teve a gripe espanhola, nós tivemos a peste negra, a febre tifoide, a varíola, entre outras e outras e outras síndromes, e hoje em dia, em 2021, o povo ainda está especulando se a vacina vai funcionar, tem uns negacionistas ainda. Cara, pega e vai sentar, vai ler, vai estudar, vai ver como é que surgiu a vacina, como é que foi feita, né?
todo medicamento que tu toma é experimental, foi experimental em algum momento. Essa história de falar, porque a vacina levou 6 anos para poder fazer e agora uma vacina de 6 meses. Gente, qual é a tecnologia usada em 1918 e a tecnologia usada em 2020? Lembrando também que quanto a isso, né, procurem também aí as referências das autoridades científicas, até também aquelas que discordam dessa posição que a Ana está falando, né? Porque também não tem consenso fechado em torno das vacinas e não estamos pregando aqui nada anti-vacina, tá? Pelo amor de Deus. Não existe isso. O que a gente o que eu tô querendo colocar existe um negacionismo que pra mim, na minha cabeça, como pessoa que lê, que estuda, que tem um pouquinho mais de... Assim, eu fiz faculdade de medicina veterinária, tá? Eu não sou tão leiga assim. Sim. Não sou formada na área, mas eu cheguei a fazer imunologia e tudo mais. Cheguei a ter um pouquinho de know-how com relação a essas coisas. E assim, as pessoas elas andam num negacionismo de fazer busca e isso aqui. Cara, qualquer vacina que tu for lá no posto tomar, seja a B, a C ou a D, porque eu não vou citar nomes aqui para não fazer apologia a nenhum tipo de marca de vacina, cara, todas elas estão sendo testadas. Não é porque uma dá mais reação, outra dá menos reação, não existe uma comprovação científica. Pessoas têm reação, pessoas não têm reação à mesma vacina. Eu tomei um tipo de vacina que eu não tive reação, já outras pessoas que eu conheço tomaram o mesmo tipo de vacina que eu e tiveram reação. A mesma coisa ele. Lembrando também que existe aí toda uma briga, né? Sim. De mercado, tem lá o país X, Y e tal, tem a guerra também ali pela disputa de mercado, etc. Não é só uma questão restrita ali, né? Aos métodos de fabricação, teste, não sei o que, das vacinas, tem toda uma disputa também política e econômica em torno das vacinas. Tem vacina de alguns países que são desqualificadas aí pela mídia e etc e tal. Você vê também existe uma guerra comercial, não é só um fenômeno restrito ali ao âmbito da biologia. Lembrando que o que nós estamos colocando aqui é apenas a visão do senso comum, no bom sentido, porque somos apenas duas pessoas que participam da sociedade, dois indivíduos, dois brasileiros, aí, dois cidadãos, né? Não é pretensão a nada aqui, muito menos a verdade, assim, só uma conversa. Nós não temos a verdade absoluta. Eu só quis colocar... Só uma conversa. Eu só quis colocar essa história da vacina, porque assim, quanto mais a gente tiver pessoas imunizadas, independentemente de ser teste ou não, mais rápido a gente sai dessa situação. Que vontade de abrir logo as coisas, né? Exatamente. Outro dia eu fui ao shopping pra fazer alguma coisa qualquer. Quase todas as lojas fechadas. Nós tivemos que ir recentemente em um outro lugar também, tudo fechado. Ontem, no centro da cidade, muitos restaurantes, muitas lojas fechadas. Então, por que eu toquei nesse âmbito tão delicado da vacina? Para que vocês, assim, parem de escutar um pouquinho. Pode parar até de escutar o que eu tô falando e vai lá e faz uma pesquisa. Hoje em dia existe uma ferramenta muito importante para isso. Vão em sites especializados nisso e não em fofoca. E também, assim, por exemplo, lockdown, a gente não tá falando aqui vamos fazer um carnaval amanhã e junta todo mundo. Não é isso. Não. Mas, assim, também estudos de cientistas que, assim, questionam a validade do lockdown, cara. Sim, como o uso da máscara. Assim, então... Ou seja, a gente não tá entrando aqui na defesa disso ou daquilo. Não. Mas, assim, cara, será que valeu a pena mesmo? Porque, assim, todos os transtornos sociais causados por isso aí, econômicos e etc., e até que ponto, assim, se comprovou mesmo a validade, por exemplo, do lockdown. Exatamente. Claro, alguma restrição vai ter que ter, né?
de repente usar uma máscara, um negócio aí, álcool em gel. um álcool em gel e tal, mas de repente fecha tudo. Tá certo ou tá errado? Não sei, eu sinceramente não sei. A gente até entrou na onda de seguir aí e tal. Mas será que fizemos o certo? Aquele que deu uma escapadinha, será que ele fez certo ou errado? Não é uma questão agora de saber ou de julgar indivíduos ou atitudes individuais, Não. mas simplesmente aqui apresentar no bom sentido a visão aqui do senso comum, né, de pessoas comuns, sobre a percepção dessa crise. Sim, e a vontade Então, que essa crise acabe, né? E se logo. e se existe essa imposição governamental de OMS e afins, gente, vocês querem continuar mais um ano nessa? Porque assim, também, né, assim, às vezes assim, você vê, por exemplo, né, a gente tá caminhando aqui pro finalzinho, pô, a mídia, praia tá lotada, quem tá lá na praia? O trabalhador, no final de semana. Que pega o trem? Pô, mas eu sou trabalhador, não tenho ido à praia. Isso aqui é a minha cor sem pegar sol mesmo, tá, gente? Sim, dá pra perceber que sou eu também moreno não tenho ido carioca. à praia. Mas qual é a jogada? Pô, trabalhador só pode trabalhar e ele não tem mais lazer? É o roubo do lazer? Roubo do tempo livre? Você só trabalha sem folga? Isso tem um nome, mas a gente não vai dizer. Estranho isso. Por que querem roubar o lazer? O problema da pandemia é o trabalhador e não todos os leitos que foram fechados aí nos últimos 10 anos. Que falta faz aí esses leitos que foram fechados no SUS nos últimos 10 anos, por exemplo? A falta de medicamentos? Né? A falta de uma estrutura tecnológica, científica, como nós abandonamos, né? A ciência, a tecnologia, sua ponta de aplicação, que é a indústria, que chamam de desindustrialização, que eu chamo de regressão científica, tecnológica. Nós temos aqui claramente uma incapacidade técnica de lidar com um problema, né? Com um fenômeno dessa crise que é sanitária, mas que não é só sanitária. Não. Né? Como ela simplesmente expõe aí, com raros momentos de acertos e boas coisas, vamos dizer assim, o descompasso do Brasil dos últimos 40 anos, pelo menos. Total. Total. E a única tecnologia que entra aqui é a estrangeira. Como um país dependente, tecnológico, cientificamente, enfim. Voltamos a virar celeiro. Temos que pensar na União Nacional pela independência nacional. É isso. Independência em todos os sentidos, gente. É isso. É isso. É isso. Falando pra caramba. Falamos, mas nossas discussões são muito mais longas. Vocês deram a gente sorte. Conversa bastante. Mas olha só, lembrando o povo brasileiro, amado, querido povo brasileiro. Isso aqui é só um bate-papo. A gente não quer fazer com que... a visão do senso comum da política. Podia ser até o nome do vídeo, hein? A política, a crise vista pelo senso comum. Bom. A gente aqui não quer fazer com que ninguém pense igual a gente. Nós não queremos que as pessoas ajam que nem nós agimos no início da pandemia, que nós fomos completamente radicais. Isso afetou muito o nosso psicológico, né? Não poder sair de casa e assim... ficamos numa bolha mesmo, fechados. Não sei se eu me arrependo ou não, porque graças a Deus nós estamos aqui bem, com saúde, né? De certa forma, funcionou pra gente, mas pra outras... Mas também, em nenhum momento a gente criticou moralmente as pessoas que davam uma furadinha. Nunca criticamos. A culpa não é do indivíduo que cada um resolve tomar uma aquilo, cerveja no bar. Cada um faz aquilo que a sua consciência
manga. Condenar o povo, botar a culpa é do povo, assim, sabe? A culpa é do baile funk, Nós fizemos aquilo que a culpa foi do cara que foi pra praia. Não. Nós fizemos aquilo que a nossa consciência nos mandava fazer, né? Assim. E da mesma forma que nós estamos aqui conversando Exato. a respeito do o que a gente vê, o que a gente acha que aconteceu em apenas 1 ano e meio, né? De, assim, catástrofe total dentro de um país tão grande, e nós não falamos nem 1/3 da realidade do que acontece no nosso país em 1 hora e pouquinho de vídeo. Porque é muita coisa. Pois é. Muita coisa ruim aconteceu por aí. Deixa a sua inscrição aí, sua curtida e manda sua opinião aí, cara. Eu sempre esqueço da sua opinião aí, galera. De falar o... Deixar o povo brasileiro conversando, né? Bate-papo com o povo brasileiro. Na paz, sem polarização, sem lacração, sem mitagem. Sem condenar as pessoas. Chega dessa desunião. Chega. Acabou. Estresse terrível. Meu Deus do céu. Toda hora tem que imitar alguém, tem que lacrar, cancelar. Não aguento mais. Ai, essa política de cancelamento tá me irritando também. Olha, mas tudo bem. Toda hora. Então a gente vai encerrar. Um beijinho. Beijinho. Deixando o recadinho básico, que eu sempre esqueço, sempre. Normal. Se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. Dê um joinha para ajudar um pouquinho aí no engajamento. Eu sei que tem bastante tempo que eu não publico nenhum vídeo, por isso nós fizemos um vídeo longo para compensar esse tempo todo. Que mais? Compartilhe esse conteúdo. Coloque aí se você concorda com a gente ou não concorda. Explica por que você não tá concordando. Conversa, entra no papo aí. É o papo do povo brasileiro. Quem sabe a gente não faça um segundo vídeo lendo o seu comentário e... reações aos comentários do público. Seria maneiro semana que vem. O pessoal comenta aí, diz o que acha, o que você passou. Como é que você tá nesse momento? Entendeu? Qual foi a sua experiência nesse 1 ano e pouco, né? Coloca aí nos comentários. Qualquer coisa, se você quiser conversar com a gente, manda um e-mail para nósmulheresbrasileiras@gmail.com. Nós damos um jeito, fazemos uma conversa, uma live ao vivo com você que tá querendo desabafar, tá querendo conversar, tá querendo até falar assim, cara, eu concordo com vocês, ou não, eu não concordo, vamos debater. Mas um debate saudável. Cada um respeitando a opinião do coleguinha. Que sem nem se fala na escola. mitagem, sem lacração. E todos são bem-vindos, porque aqui o interesse é o bem comum. É o bem comum. Porque o bem comum faz parte do senso comum. O que não é comum, tá de brincadeira, né? Comum é a melhor coisa que tem a ser comum, né? Melhor coisa que tem é o diálogo, é a conversa. O comum, o bem comum. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Até Então, a próxima, valeu, galera. gente. Abração.